por mais esse dia. É o nosso 7º Papo de Homem. Glória a Deus por isso. Temos mais setembro, outubro e novembro. Amém? Glória a Deus. Já quero falar do mês de setembro rapidinho. Vai ser dia 30/9. Vai ser nosso papo aqui. Vai ser na mesa. Eu estava conversando com o pastor Marcelo de Campinas. Nós vamos ter que fazer em dois tempos. No primeiro tempo nós vamos tomar um café. Vamos falar do que o Matheus vai falar hoje. Como a gente sempre faz, né? A gente senta e fala sobre a mensagem do papo do ano passado e outras coisas que o Espírito Santo encaminhar. Depois, no segundo tempo, vai estar o irmão Marcelo, com o pastor Marcelo dele, da cidade de Campinas. Aí, na segunda parte, ele vai estar testemunhando na vida dele algo que Deus fez. É um testemunho tremendo. Então, esse vai ser o nosso papo já no mês que vem, dia 30/9. Amém, irmãos? Nós vamos estar orando. Amanhã o pai do pastor Eduardo vai fazer uma cirurgia de manhã. Ele veio aqui agora, conversou comigo, está fazendo umas correrias com o pai dele. Não sei se vai internar agora ou amanhã. O pai dele vai fazer uma cirurgia um pouquinho delicadinha no olho. Vai ser umas 2-3 horas de cirurgia. Meio complicada. Vamos estar orando já no início. E também para o Gerson, o tio do Kleber. Está hospitalizado, né? Está no UTI. Tio do Kleber, o Gerson. Alguém mais quer fazer um pedido de oração? Não lembra de alguém? Se lembrar no decorrer da oração, você intercede. Amém? Nós vamos orar. Depois o Marcos vai fazer a oração inicial. Nós vamos louvar e ouvir a palavra do Senhor. Amém? Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado por esse dia, por essa data tão ansiosa que nós estávamos esperando, Pai, por estar aqui nessa tarde de sábado abençoada, Pai, junto com os irmãos, para ouvir, para exaltar e agradecer o Teu nome. E, Senhor, nessa oportunidade, Pai, nós queremos apresentar a vida do Pai do pastor Eduardo, seu Zé Diniz, que amanhã vai passar por uma cirurgia, Pai, ali no Sorocaba. Que o Senhor esteja acompanhando, que o Senhor esteja, Pai, em nome de Jesus, abençoando o Senhor, para que corra tudo bem, Pai, em nome de Jesus. Pai, também apresentamos a vida do Gerson, Senhor, que está hospitalizado, Pai. Que o Espírito Santo de Deus visite ele agora, Pai. Que ele seja tocado, Senhor. Eu sei que tem pessoas ali acompanhando, intercedendo, mas nós aqui também levantamos o clamor, Senhor, pela vida do Gerson, Pai. Em nome de Jesus, para que o Senhor esteja, Senhor, naquele hospital com ele, Pai. Oh Deus, nós cremos na cura, Pai. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas. O mesmo Deus que está aqui, está ali e vai estar amanhã na cirurgia com o pai do pastor. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor. Essa é a nossa oração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queria chamar o irmão Marcos, que vai estar fazendo a leitura oficial. Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Saúde a todos com a paz do Senhor. Confesso que 5% está pegando na base, os outros 95% não saiu da cadeira, né? Mas, sobre a mente, é um assunto muito delicado, muito caro. Ao mesmo tempo, é um terreno de muitas bênçãos, como é um terreno também de muitos tropeços. Na verdade, eu separei aqui uma passagem que muito tem a ver com isso, que ela está em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Aleluia. Que diz a seguinte palavra que Deus nos revela: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
devemos sempre ter o objetivo de estar com a mente de Cristo, que significa pensar, sentir e agir como Cristo, conforme a vontade de Deus. É ter a mesma atitude de humildade, de amor, perdão e obediência que Cristo teve. É conhecer a Cristo e a sua palavra pelo Espírito Santo, pois aquele que é habitado pelo Espírito possui sua mente em harmonia com a mente de Deus. Ele ama a sua lei, deseja cumprir os seus mandamentos, fazer a sua vontade com total gratidão e amor, anunciar as suas obras e refletir a sua glória, e compreender a mensagem da cruz através da obra do Espírito Santo. Dito isto, o redimido sempre viverá com a mente de Cristo em total comunhão com Deus. Isso deve ser uma busca diária e incessante até a consumação dos dias, ou até o dia em que seremos recolhidos pelo Pai, nosso Senhor, nosso Deus. Amém. Gostaria de chamar o irmão Ronaldo para louvar-nos e agradecermos ao Senhor Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Nós queremos mais de Ti, Senhor, nesta tarde. Oh, aleluia, mais de Ti, mais, muito mais, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. De Ti. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti. Aleluia! Glória a Deus. De Ti. Eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo teu amor, infinita bondade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça. Eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita bondade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça. Eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita bondade, servo de todos os irmãos.
devemos nos diminuir nesta tarde, para que Ele cresça. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esse louvor, irmãos, foi declarado louvor. Faz parte do papo de obra. Foi o Kleber. Você declarou. Agora aguente. Nós estávamos num lugar, né? Ele começou a cantar assim, flechinha do papião. Então é do papião. Nós vamos cantar aí. Amém? Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Se assente em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Antes de eu convidar o presbítero Mateus, irmãos, desde que o presbítero Mateus pregou aqui, né? Trouxe uma palavra a respeito da mente, que mexeu tanto comigo que no mesmo dia eu já agendei ele já para estar aqui. Porque a mente é um negócio, é tudo, né? Tudo. Eu de lá para cá, eu tenho vivido pensando nisso toda hora. Hoje de manhã eu fui no supermercado aqui, muito feliz em entregar os cartazes. Aí cheguei na porta da loja, o gerente me atendeu e falou: vou trazer os cartazes. Daí ia vir um senhor, ele é cego de um olho, bem assim, bem escuro, ele é bem escuro assim, tá bem assim, cego de um olho. Ele já veio bravo lá no corredor. Aí todo mundo parou e falou: o que será que vai acontecer? Aí ele chegou e falou pro gerente do mercado, agora de manhã. Ele falou assim: olha, já é a segunda, terceira vez que eu venho aqui e sou maltratado pelo seu açougueiro. Poxa, toda vez, a mesma conversa, ele falando. Ele estava bem triste, bem chateado. Porque assim, ele falou: eu não estou pedindo nada, eu vou comprar. Então, se eu vou comprar, eu tenho o direito de perguntar, sim ou não? É óbvio. Eu não vou chegar pedindo, eu quero saber os valores, quanto custa isso. Em determinado momento, o açougueiro falou para ele: eu já falei várias vezes, senhor. Ele contando. Daí eu peguei e fiz assim, eu conheço o açougueiro. Quando eu olhei para ele, eu pensei, né? Meu Deus, esse rapaz tem na mente. Aí eu lembrei de Paulo de alma, tá vendo? Vocês estão entendendo? O que esse rapaz tem na mente? O que aconteceu com ele, irmãos? Por que ele agiu dessa forma? Ele está ali para atender. É o trabalho dele. Quanto é o quilo desse tanto? Quanto é o tanto? Pronto. O que levou ele a tomar essa atitude? E se a pessoa invadisse lá? De repente a pessoa também estava com a mente pior que a dele. Resolve entrar lá dentro do balcão da açougue. O que tem lá dentro? Facas. Eu fiquei pensando nisso depois. Meu Deus. A situação, né, ficou tão facinho para o inimigo, né? Ficou tão fácil. É que o Senhor resolveu vir embora e acabar. Mas podia ser uma mente pior do que a do açougueiro que contratou. Talvez, misericórdia, mas talvez agora nós estivéssemos aqui comentando: vocês viram o que aconteceu no mercado do Jardim Vanda? O que aconteceu? Né? Ele está falando assim: então o açougueiro contratou o carro, o cara entrou, pegou a faca, foi brigou, matou. Que isso, não exagero, não é exagero, não é não. É por isso que nós vamos ouvir hoje aqui, né? O poder da mente e os seus conflitos. Com certeza a mente daquele moço estava cheia de conflitos. Para ele falar, dar uma resposta daquela. Então é muito sério isso. Eu não gosto de falar isso, mas hoje eu gostaria que tivesse muita gente. Hoje eu gostaria. De verdade, sabe por quê? Porque é um assunto delicado, posso dizer assim. Muito importante. Mas amém. Glória a Deus que nós estamos aqui e vamos aproveitar. O presbítero Mateus está com a oportunidade. Aplauda o Senhor, irmãos. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Paz, irmãos. Feliz de estar com vocês, irmãos. Grato a Deus por essa oportunidade, porque nós não fazemos nada se não for a graça de Deus. A cada dia que eu tenho caminhado com o Senhor, estamos aqui pela graça. Nós não somos melhores que ninguém, nem buscamos isso, né?
Vamos orar mais um pouco, vamos orar. Se coloque de pé, vamos orar mais alguns minutinhos. Nós estamos dando continuidade. Feche seus olhos. Peça para o Senhor falar com você nessa tarde, meu querido. Peça para Deus trazer resposta para aquele questionamento que você tanto faz na vida. Peça para o Senhor trazer o consolo, o alívio para o seu coração, para a sua mente, para Deus trazer paz e quietude, para que você possa continuar essa caminhada, né? Porque a caminhada cristã ela é cheia de desafios. E nós precisamos que o Senhor esteja sempre ali conosco, nos fortalecendo, nos renovando, nos direcionando, para que a gente continue essa caminhada. Então vamos buscar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós se colocamos diante do Senhor mais uma vez, irmão. Estamos aqui porque reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos, meu Pai, que Tu és um Deus santo e um Deus soberano. Estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ser direcionados pelo Senhor, precisamos aprender a cada dia mais, meu Pai, quem Tu és, qual que é a Sua vontade, quais os Seus projetos, os Seus planos para cada um de nós. Então nós pedimos, Senhor, nos direciona, nos conduz. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha nos dar os caminhos que nós devemos andar e nos livrar de todo mal, Senhor. Abra o nosso entendimento e venha nessa tarde, meu Pai, espírito de sabedoria e de revelação sobre cada irmão, que cada um possa compreender aquilo que o Senhor deseja falar, aquilo que o Senhor quer, meu Pai, ministrar na vida dos Teus filhos, que nessa tarde venha ser manifestado para a Tua glória, meu Pai. Eu peço nesse momento também, Senhor, que nenhum mal venha se levantar e nenhum mal venha prosperar contra este lugar, que os Teus anjos estejam acampados ao redor deste lugar, para que nenhum demônio, nenhuma seta, nada venha trazer distração para o Teu povo, para a glória do Teu nome, meu Pai. Nos direciona, nos fala conosco, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Pode sentar. Aleluia. Irmãos, esse é um tema que, na verdade, eu creio que não foi algo que eu fui atrás, né? Eu falei, quero saber disso. Foi nascendo, né, no meu coração. O Senhor foi trazendo isso no meu coração e aqui estamos, né? Foi algo que eu fui atrás, eu não quero saber disso. Eu vejo que é um agir do Espírito no meu coração, no meu entendimento, para que esse assunto fosse falado, né? Até porque nós temos que quebrar alguns paradigmas no meio cristão, que o cristão ele acha que ele só é espiritual, né? O cristão ele só acha que ele só tem que viver no âmbito espiritual. E nós vemos biblicamente falando, não, né? A gente vai ver como que Deus criou o homem, como Deus criou todas as coisas. Há um plano divino e um plano terreno. Até porque quando a gente olha para Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. Então Deus nunca anulou o plano humano. E nós temos que entender isso, né? Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Para nós entendermos, amados, o meio e o fim, nós temos que entender o começo de todas as coisas, né? Nós temos que ter uma visão daquilo que Deus tem no original, né? Gênesis capítulo 1, verso 27 diz assim: assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Agora você vai lá para Gênesis capítulo 2, verso 7. Que diz assim: então o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Então, se a gente olhar para Gênesis capítulo 1, a Bíblia fala que Deus criou. Depois a gente vai para o capítulo 2 e fala que Deus formou. Então,
O nosso corpo, ele é só uma forma. A criação real está em Gênesis capítulo 1, verso 27. Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Então, quando nós olhamos para o que a gente olha no espelho? A gente vê o nosso corpo, né? A gente vê nosso cabelo, a gente vê essa parte física. Mas nós esquecemos, amados, que isso aqui é só uma forma. É só uma forma. Que o grande real mesmo, a pessoa mesmo que nós somos, ela a pessoa real que nós somos está em Gênesis capítulo 1, verso 27. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, é só a formação do pó da terra. As pessoas têm nós temos um grande problema de querer resolver as coisas de fora para dentro, sendo que na verdade nós temos que olhar de dentro para fora. Tudo começa de dentro para fora. Você vê que Deus criou primeiramente o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança. Deus criou o quê? O espírito do homem, a alma do homem, para depois colocar no corpo. Então, quando nós falamos de mente, nós temos que entender de tudo começa, de dentro para fora. Nós não vamos conseguir resolver as coisas de fora para dentro, não tem como. Então, quando nós falamos, o porquê eu estou falando isso? Para você entender, amados, que desde o princípio é assim. Desde o começo, Deus estabeleceu assim: primeiro eu vou criar o homem, depois eu vou formar, aonde eu vou colocar o homem. Até porque quando nós morremos, o corpo ele volta para a terra, né? E quem vai dar conta diante de Deus, o espírito volta para Deus e a nossa alma vai dar conta. E é ali que se encontra a nossa mente. Porque se eu perguntar para você, onde estão as suas emoções? Onde estão os seus pensamentos? Onde que está? Se o médico vir agora e abrir o nosso cérebro, ele vai encontrar as nossas lembranças e fazer uma análise? Sim ou não? Então, onde está a nossa mente, as nossas emoções? Então, é isso que nós temos que entender, que não está fora, está dentro. Tudo começa dentro de nós. É importante nós entendermos que nós precisamos valorizar o homem interior que é em nós. 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar que existe um homem interior. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Coríntios 4, verso 16 diz assim: por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Então Paulo está dizendo para nós que existe um homem interior em nós, que nós não somos o que nós. Você pode olhar para o espelho e você pode ver o seu corpo, mas você é muito mais além daquilo que você está vendo. Nós somos muito mais além daquilo que nós estamos vendo. Nós somos muito mais além do que nós estamos enxergando. É por isso que Deus vai falar para Samuel: eu não julgo segundo as aparências. Eu não julgo segundo como você enxerga. Eu não enxergo a forma daqui você diz que você enxerga. Então Deus estava sondando o que de Davi? O seu homem interior, a sua mente, o que estava estabelecido dentro dele. É isso, é a forma que Deus nos enxerga. Porque, amados, há um grande perigo, né? Que a cada dia isso está caindo por terra, é de criar uma rede, uma espiritualidade exterior, né? Como assim uma espiritualidade exterior? Não, o homem tem que andar só de terno e gravata, não, a mulher tem que andar só de saia e cabelão. Isso é uma espiritualidade exterior, sendo que Deus nunca estabeleceu essa espiritualidade exterior, Ele sempre estabeleceu algo interior. O porquê então muitas vezes muitas pessoas não têm sucesso na sua caminhada cristã?
porque ela quer viver esse estereótipo. Ela entende que se ela colocar a saia até o pé, ela vai ser a mais espiritual. Não! Se nós queremos crescer espiritualmente, amados, nós temos que ter esse entendimento que Deus primeiramente criou o homem. Deus primeiramente criou o homem interior para colocá-lo na forma que é o homem do pó da terra. Então, é por isso que nós sempre temos que olhar além daquilo que nós estamos enxergando. Por isso nós temos que olhar sempre além do que nós estamos enxergando. Não é porque uma pessoa entrou aqui bem vestida, com dinheiro e tal, que ela é melhor que aquela que está mais simples. Não. O que vai prevalecer é o interior. É por isso que diante de Deus todo mundo é igual. É por isso que Deus ele não faz acepção de pessoas. É por isso que o homem, nós fazemos isso, né? Nós fazemos essa acepção. Não, fulano de tal ele se veste melhor, ele tem tanto de dinheiro, mas Deus não faz. Então nós entendemos que Deus ele enxerga o nosso interior, e a nossa mente é o nosso interior, os princípios, as crenças, aquilo que nós acreditamos. Esse é o nosso interior. Então nós vemos queridos, que existe um homem interior. Existe um homem que esse homem precisa ser mudado. Esse ser interior que somos nós, esse que precisa ser bombardeado por Cristo. As pessoas querem gerar uma mudança de fora para dentro. Não, a mudança começa de dentro para fora. Não tem como, amados, nós sermos mudados se a gente não obter uma mudança interior na nossa mente. Quando nós falamos de mente, nós estamos falando de algo de dentro. Quando nós falamos de mentalidade, estamos falando de algo interior. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 2, verso 9, a gente vai ver que como que o homem caiu, né? A gente vê que o que tinha no Éden lá, no fruto, né? Aquele fruto era do que? Do conhecimento, certo? O que derrubou o homem? O conhecimento. Então agora, amados, o conhecimento, ele quando nós lemos, quando nós estudamos, esse conhecimento vai para onde? Para a nossa mente. Então Adão e Eva, eles caíram aonde? Em um conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, vamos abrir lá. Gênesis capítulo 2, o verso 9, diz assim: O Senhor Deus fez brotar no sol árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a gente vem agora para Gênesis capítulo 3. A mulher viu, verso 6: A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria, que é que ele lhe daria. Então, vamos construir, né? Nós entendemos que nós somos um homem interior, que nós não somos aquilo que estamos vendo, mas algo maior, algo mais profundo. E nós vamos ver agora que Adão e Eva, eles caíram a partir de um conhecimento. Eles desejaram aquele conhecimento. Eles desejaram conhecer aquilo que aquela árvore poderia dar. Então, o que derrubou o mundo? Um conhecimento. Quando nós falamos de conhecimento, nós falamos de quê? De inteligência, de intelectualidade, falamos de sabedoria, falamos de estudo, né? Conhecimento. Então, o que derrubou o homem? O conhecimento. E irmãos, o conhecimento ele passa por onde? Pela nossa mente. Se o conhecimento derrubou o homem, o conhecimento também levanta o homem.
Então, quando a nossa mente, amados, é bombardeada por qualquer coisa, amados, vai gerar um resultado. Se você colocar na sua mente mágoa e vingança, vai gerar um resultado. Se você colocar na sua mente perdão e amor, vai gerar um resultado. E esse conhecimento que Adão e Eva adquiriram no fruto, gerou morte. Então, quando esse conhecimento então gerou morte em Adão e Eva. Adão e Eva, nós somos descendência dele, amém? E consequentemente essa morte está sobre nós. Esse conhecimento de morte, esse conhecimento de destruição, essa mentalidade caída que Adão e Eva adquiriram lá, está sobre nós agora. Porque quando nós olhamos para Gênesis, a gente vê Deus criando um homem perfeito, não havia pecado, não havia destruição, não havia morte. Agora Adão e Eva, eles comem a árvore, o fruto do conhecimento do bem e do mal. E esse conhecimento gerou morte na humanidade. Todos nós que estamos aqui somos consequência disso agora. Então essa mentalidade que Adão e Eva adquiriram está sobre nós. Nós somos descendência dos nossos pais, né? Então a morte opera em nós hoje. Você tem noção? Adão era tão inteligente que Deus trouxe animais para que ele desse nome. Adão tinha uma sabedoria extraordinária. E o que o pecado fez conosco? Nos limitou, nós estamos limitados. O homem ele ficou limitado, intelectualmente, emocionalmente, fisicamente. Então, o homem agora, ele vive, a mente que antes era ao seu favor, agora é contra. Porque agora ele vive segundo os seus próprios desejos. Meu desejo é de se deitar com 5 mulheres, então vai. Agora eu quero matar, então vai. Porque a mente agora dominou ele. O homem que foi criado para dominar, agora é dominado pela sua própria mente, através de um conhecimento. Então é muito importante, amados, nós entendemos que Deus quer que nós tenha um conhecimento dele, para que a gente possa romper com isso. E da mesma forma que o conhecimento nos derrubou, o conhecimento de Deus nos leva para o Éden novamente. O que Deus disse? Olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de me conhecer, não sabe quem eu sou. Então, o pecado nos atrofiou. O homem que era para ser o protetor, agora se torna o perigoso, né? O homem que era para guardar o jardim, agora ele se torna maldito. Porque agora a terra ela é maldita por causa do homem. Você vai ver lá em Gênesis 3 que Deus fala assim para Adão: Adão, por causa de você, a terra agora é maldita. Por quê? Esse conhecimento que veio sobre Adão trouxe maldição. Esse conhecimento que Adão adquiriu comendo do fruto trouxe maldição. Nós temos que entender isso, meu irmão. Se nós, como homens, queremos ser homens melhores, nós temos que buscar o que? O conhecimento. E onde está esse conhecimento, irmãos? Está na palavra. É a palavra que vai gerar em nós o conhecimento que nós precisamos para voltar naquilo que Deus estabeleceu, domínio. Hoje nós estamos sendo dominados, amados. Estamos sendo escravos. Quando nós não temos conhecimento de Deus, quem vai nos conduzir à nossa mentalidade caída, pecaminosa? Uma mente ambiciosa, egoísta, que não pensa no outro. Uma mente que só pensa em si mesmo. Isso é uma mentalidade caída. É a mentalidade de Adão em nós. É a mente que Deus não quer que nós tenhamos. Continuando. Romanos 8, amados.
Romanos capítulo 8 vai falar sobre isso, verso 5, que diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam ao Espírito. Então nós vemos então, queridos, que aquele homem que não tem o conhecimento de Cristo, ele vai ser controlado pela sua mentalidade humana. E olha o que diz: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob esse domínio, sob o domínio da natureza humana, não podem agradar a Deus. Então, o homem que ele é dominado por essa natureza que eu acabei de dizer, que nós recebemos em Adão, não agrada a Deus. É uma mentalidade inimiga de Deus, que é uma mentalidade que não obedece, não se submete. É uma mente totalmente distorcida. Qual que é os frutos dessa mentalidade? Gálatas 5. Qual que é os frutos dessa mentalidade? Quando Gálatas capítulo 5, verso 19. Quando segue o desejo da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças, desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então esses são os frutos dessa mentalidade. Quando nós deixamos ser dominados, quando nós não buscamos ter o conhecimento de Cristo, essa mentalidade vai nos dominar. Irmãos, só existem dois caminhos: ou estamos em Adão, ou estamos em Cristo. Não tem uma terceira via. Ou se não é Jesus que está me dominando, se eu não estou me submetendo a Cristo, a minha mente não é de Cristo. Ela é de quem? Da minha própria natureza humana. E a minha natureza humana, ela vai gerar algum desses frutos aqui: ambições egoístas, inveja, e por aí vai. Então, por isso que é importante, querido, nós passarmos e ter um entendimento que nós temos que ter esse encontro real com Cristo, para termos uma vida com Deus. O que vai mudar, querido, não é o quanto que você ganha, o quanto que você tem no banco. O que vai mudar é o quanto que Jesus está sendo gerado na sua mente, é o quanto do reino de Deus está sendo estabelecido na sua mente. Porque nós sabemos que a nossa mente, ela é a raiz dos nossos impulsos. O que você pensa, você faz. O que está na sua mente, você age. Aquilo que domina a sua mentalidade é a forma que você vai caminhar, é a forma que você vai existir. Porque você não é esse corpo, você é o seu homem interior. Então, o que o homem interior está mandando, o seu corpo, que é a forma, né, só vai obedecer aquilo que está sendo comandado. Então, quando o Adão pecou, essa natureza hoje prevalece em cima de nós. É inevitável. Nós somos consequência disso. Nós somos consequência dessa atitude de Adão. É essa natureza que está sendo gerada em nós. E nós precisamos fazer algo. O porquê nós estamos vendo hoje uma geração de homens que não se posicionam, homens que
que não estão se colocando para cumprir a missão, porque eles estão ainda agindo nessa natureza humana. São homens que vivem os seus próprios desejos. E nós somos criados para não viver os nossos próprios desejos. Somos criados para dominar a terra, para conduzir a terra, para sermos guardiões daquilo que Deus entregou. Mas quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Se esconder. O homem que é conduzido por essa natureza caída, ele é omisso, se esconde, não gosta de assumir responsabilidades, coloca a culpa em todo mundo, em tudo, mas não assume responsabilidade. Qual que é a natureza de Cristo? Pai, eu vou morrer na cruz. Você está vendo a diferença? Que como o quanto que é importante nós buscarmos ter a mente de Cristo na nossa vida? Porque a mente de Adão é destruição. A mente, essa mentalidade que nós recebemos de Adão é morte, omissão, violência, ambição egoísta. Por isso que o porquê, amados, é necessário que nós homens entendamos isso. Se você fazer uma pesquisa rápida no Google, você vai ver que a maioria dos cárceres privados são homens. A maioria dos homicídios são homens. A maioria dos suicídios são homens. Então você vê a importância que nós temos na sociedade. Mas para que a sociedade ela funcione, nós temos que se posicionar em Cristo, que é o homem perfeito. É o homem que é perfeito. O homem perfeito. Jesus morreu na cruz como? Como um bebê? Não, como um homem. Até porque Jesus, bebê, não tinha poder para fazer nada, porque ele era apenas um bebê. Mas ele cresceu, né? Então, todo homem amado que tem encontro com Deus tem que crescer. Nós não podemos ficar estagnados. Nós não podemos parar. O porquê nós estamos vendo hoje as mulheres avançando? Porque o homem estagnou, o homem parou. Essa é a realidade. Nós estamos vendo que o homem está escolhendo, não que seja errado isso, o homem está escolhendo jogar bola e a mulher está escolhendo fazer uma faculdade. Você está vendo a mentalidade de Adão aí? Está vendo o quanto os homens estão se omitindo? Aí depois eles querem dizer, não, nós somos isso. Não, se você não se posicionar, a vida vai continuar caminhando. Então, como homens, nós temos que entender que existem duas possibilidades. Uma já existe, que é de Adão, mas está em nós. A outra também existe, que é de Cristo, mas só que tem que partir também de um conhecimento. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, verso 14. Aqui, amados, Paulo está pedindo para os irmãos um crescimento espiritual. E olha que Paulo fala. Ele diz assim, quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Olha o que diz o verso 16. Peço que da riqueza de sua glória Ele os fortaleça com o poder interior por meio de seu Espírito. Então perceba que a atuação tem que ser no nosso homem interior. Paulo está pedindo, como que eu vou crescer espiritualmente? Quando eu tiver um encontro com Deus, realmente o poder do Senhor ter um encontro com o meu homem interior, com a minha mentalidade. Continuando, então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Então Paulo está pedindo, olha, que vocês recebam a riqueza de Deus com o poder interior. Aí vocês recebendo isso, Cristo vai habitar no coração de vocês. E quanto mais você confiar em Cristo, mais Ele vai habitar no seu coração. Que esse é o segredo. Quanto mais
quando eu tiver uma ação no meu interior, o que vai acontecer? Cristo vai habitar no meu coração. Se você já viu um homem tomado por Cristo, amados, o que ele é capaz de fazer? Você já teve a noção de um homem perdidamente apaixonado por Cristo, o que esse homem é capaz de fazer? Então olha que Paulo está dizendo, olha, eu peço que da riqueza de sua glória eles fortaleçam com o poder interior. Ó, vocês foram fortalecidos, vocês vão receber o poder interior, aí Cristo vai habitar no seu coração à medida que vocês confiarem nele. E suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Porque o homem que é fraco, irmãos, em que sentido aqui? A gente está vendo hoje uma decadência moral. A gente vê que o homem não está nem aí mais com nada. A internet hoje facilitou o acesso à pornografia, a internet facilitou tudo isso. A gente vê que hoje o homem perdeu a moral. O homem já não consegue mais ter força para se sustentar diante das adversidades. Então, para que nós possamos se manter fortes e ter essa moral, tem que ter uma mudança interior. Sem mudança interior, a gente sucumbe diante dessas provações. José, ele venceu a mulher de Potifar, por quê? Era um jovem que tinha moral, era forte moralmente. Ele sabia que aquela mulher não era dele. Ele sabia que ele estava indo contra os princípios de Deus. Nós, como os homens, temos que posicionar dessa forma. A mulher pode ser quem for, o avião, quem for, irmão, mas é nossa. Você está indo contra o seu Deus, você está indo contra os mandamentos de Deus, mas para que você não caia nisso, você tem que ter uma mudança interior. Seja enriquecido com o poder interior, a sua mente, mentalidade. José falou: eu não posso fazer isso, eu vou ir contra meu Deus. Eu vou ir contra aquilo que eu acredito, que eu creio. Está falando de crença, mentalidade. Continuando, também peço que, como convinha a todo o povo santo, vocês possam compreender. A palavra compreensão vem de quê? Entendimento. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que você experimente esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. O terceiro ponto que Paulo vai dizer aqui: olha, para vocês crescerem espiritualmente, vocês têm que compreender o amor de Deus. Quando vocês compreenderem esse amor de Deus, vocês vão experimentar, e vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Então, quando eu compreendo, amados, quando há uma compreensão de quem Deus é, o amor de Deus para mim, vai gerar em mim o quê? Plenitude. O que é plenitude? O que é plenitude? Um homem pleno, não tem falta de nada. Adão tem falta de tudo. Por isso que ele sai que nem um louco caçando. É tão escasso, o pecado faz isso, nos traz a escassez. E em Cristo, nós somos homens plenos. Eu não preciso mais me saciar com a pornografia, eu não preciso mais me saciar com coisas, com imoralidades. Eu preciso me saciar, eu não preciso ter coisas para eu ter valor, porque eu compreendi o amor de Deus. Eu compreendi quem Deus é, eu compreendi o quanto Deus fez por mim. Mas tudo isso vai começar onde? Na nossa mente. Aí, da mesma forma que pelo conhecimento o homem caiu, pelo conhecimento você é levantado. Conhecimento de Deus. Não tem como nós caminharmos, queridos, sem o conhecimento de quem Deus é. Logicamente que nós não vamos ter todo o conhecimento de Deus, nós vamos ter um conhecimento parcial aqui na terra, mas já é o suficiente. Daquilo que Deus quer revelar, é o suficiente para nós. Então, para nós sermos homens
fortes, corajosos, homens que realmente entendeu a vontade de Deus. Nós precisamos passar por essa renovação da mentalidade. Uma mente vazia é aquilo que realmente, né? Mente vazia é oficina mesmo. Uma mente vazia, ela se sujeita a tudo. Efésios capítulo 4, olha o que diz aqui mesmo. Paulo vai falar de como viver como filhos da luz. Olha o que Paulo diz no capítulo 4, verso 17. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor: não vivam como gentios. Aqui está falando daqueles que não creem em Cristo, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Paulo está falando: não seja que nem aqueles homens que não creem, porque a mente deles está mergulhada na escuridão. Eles andam sem rumo. A pior coisa é o homem andar na terra sem rumo, porque ele está suscetível a qualquer coisa. Então nós, homens de Deus, nós temos que saber aonde estamos andando. A nossa mente não pode ser uma mente mergulhada na escuridão. A nossa mente tem que ser clara, porque nós estamos na luz. Temos que saber quem Deus é. Temos que saber para que Jesus nos chamou. Nós temos que ter certeza da nossa salvação. Temos que ter certeza daquilo que Deus fez na cruz. Nós não podemos andar como gentios, assim o apóstolo Paulo está dizendo, porque eles são levados por pensamentos vazios e inúteis. Nossa mentalidade não pode ser essa, irmão. Pensamentos vazios e inúteis. O que é realmente um pensamento vazio? Um pensamento que não dá fruto, um pensamento que não gera nada. O que são pensamentos inúteis? Não servem para nada. Essa é a mentalidade de Adão, não serve para nada. Só serve para gerar morte. Aí o que ele diz? Andam sem rumo e alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes. Aqui ignorância está falando de mentalidade. Não é que ele é ignorante de grosso. Nossa, você é ignorante, rapaz. Não. Falta de conhecimento, falta de entendimento das coisas. Alienado, se uma pessoa alienada, ela não sabe onde ela está. Ela vive a vida, ela não sabe o que acontece ao redor dela. Qualquer coisa, ela é levada por qualquer pessoa, porque ela não sabe quem ela é, não sabe para onde vai. Então Paulo está dizendo: olha, não seja como esses homens. Não sejam como esses homens. E é por isso que Paulo vai nos incentivar em Romanos 12, como Marcos leu aqui, renovação da mente. Não imite os costumes, os modos. Não pense como eles, não ande como eles. Mas parece, irmãos, que está faltando, sabe, homens que se levantem com essa mentalidade de Cristo. Que as pessoas olham e falam: aquele homem é diferente. Aquele homem é diferente. Porque parece que coloca um homem. Hoje a gente olha para as igrejas, é mais mulher do que homem. Os homens estão se perdendo a cada dia, porque estão sendo levados pelos seus próprios desejos, pela sua mentalidade caída. É o que eu disse: ou você é direcionado por Adão, ou você é direcionado por Cristo. Não existe outro caminho. Ah, mas é o diabo. Não, o diabo ele vai ter, ele só vai aonde você permite que ele vai. E aonde Deus permite que ele vai também, principalmente. Mas imagine só, você, amados, recebendo essa mentalidade de Cristo. Deus vai olhar para você, não vai ver você, vai ver Cristo. Aí você é grato ao Pai. Porque o único que pode agradar ao Pai é só Jesus.
Deus só tem um filho, Jesus. Nós em Cristo nos tornamos filhos. Em Cristo. Mas nós precisamos passar por Cristo. Então, a mentalidade errada vai nos levar para caminhos errados. É o óbvio, né? A mentalidade correta vai nos levar para aquilo que Deus quer. Ah, Deus, como que eu te agrado? Buscando a mentalidade do filho, porque o filho agrada. Quem quer agradar o Pai? O Filho, Jesus. Você quer agradar a Deus? Busque ser igual a Cristo. Busque ser um homem de Deus. Busque amar-se, ter amor por aquilo que Deus tem amor. Quem quer a palavra? Cristo. Ame a palavra. O que Jesus falou quando perguntaram para Jesus: Jesus, qual que é o maior mandamento, né? Aí ele diz, né? Ame a Deus com toda a sua força, com toda a sua mente. Então, eu li Efésios aqui. Quanto mais você compreender o amor de Deus, mais você vai amá-lo, mais você vai se tornar forte. O porquê está tendo esse vazio, né, nos homens? Porque os homens não querem mais, são poucos. Os homens, eles querem hoje o quê? Não, eu quero ter o melhor carro, eu quero ganhar o maior salário. E é isso, essa é a natureza de Adão. Essa é a natureza. O porquê? O que a serpente falou para eles? Olha, se vocês comerem do fruto, vocês serão igual a Deus. E realmente, amados, só que é um Deus caído. Adão, essa natureza que está em nós, é um Deus caído. Aí como é que faz hoje? E um Deus, ele precisa de adoração? Ele quer adoração, né? Eu quero que meus súditos me adorem, eu quero ser adorado. E como que faz hoje, né, esse Deus caído, que é o homem, né? Ele vai buscar a afirmação dos bens, daquilo que ele possui. Olha, você viu quanto eu ganhei esse mês? Aí o amigo dele vai dar do lado dele: rapaz, parabéns, recebeu a adoração. Aí o coração dele, nossa, se enche. Então é disso, amados, que nós temos que olhar e fazer buscar um discernimento, sabe? Buscar Deus não quer, Deus quer homens santos, homens que realmente tenham a visão de Cristo. Deus quer homens que tenham a mente de Cristo. Paulo vai falar: olha, nós temos a mente de Cristo. Cristo, irmãos, qual que é a mentalidade de Cristo? A gente olha para Jesus. Jesus, ele podia usar todos os seus recursos a favor dele, mas não usou para tocar o outro. Você vai lá para Mateus 4, que é a tentação. O que o diabo fala? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele podia fazer isso, não podia? Mas ele não precisava provar nada para ninguém. Porque, amados, ele não veio para usar os recursos dele ao favor dele, ele veio para servir. Essa é a mente de Cristo. Homens que são tomados pela mente de Cristo, vai ser homens que vai se doar pela causa de Cristo, que vai se doar pela família, que vai se doar pelo próximo, independente se vai ganhar ou não vai ganhar. Essa é a mentalidade que nós temos que ter. Porque a mentalidade de Adão não, como que ela faz? Ela quer só para ela. Não importa se o Ronaldo vai cair ali, mas não importa que eu vou ganhar. Mas a mentalidade de Cristo não. O Ronaldo caiu, vamos lá levantar. Jesus, amados, tinha todo o recurso a seu favor, mas usou todos para tocar pessoas. Curou enfermos, expulsou demônios, multiplicou pães, andou sobre as águas. Isso são recursos do céu sobre ele. Recursos. Mas por que os recursos do céu estavam a favor de Jesus? Porque Jesus tinha a mentalidade correta. Talvez a gente não está vivendo aquilo que Deus prometeu para nós, porque nós estamos com a mentalidade errada. A mentalidade de Adão. Imagina só se Deus te dá R$1 milhão hoje, o que você vai fazer com essa mentalidade caída? Vou esfregar na cara de todo mundo que me humilhou, sabe?
vão ser vocês. Para a mentalidade de Cristo, não. Senhor, eu estou com R$1 milhão na conta, o que eu posso fazer para melhorar a sociedade? Pai, aonde o Senhor quer que eu invista esse dinheiro? Mostra uma família para mim, mostra uma igreja para mim, dá um projeto, uma visão. Será que muda? A gente olha hoje, né, os cantores, a gente vê hoje os famosos, é ostentação em cima de ostentação. Essa é a mentalidade de Adão. Eles querem adoração. Diz que Adão se tornou um Deus caído. E existe essa essência de Deus cair em nós. Adoração. Puxa, cara, você comprou uma Ferrari, um milhão de dólares. Você é o cara. Que é adoração. E Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Isaías 42. Então, meu irmão, homens, nós precisamos ter a mentalidade de Cristo. A mente de Cristo é aquela mente, é a mente que você vai lá para Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 6. Vamos ler o 5, né? Vamos ler o 4, para a gente ter mais contexto ainda. Não, vamos ler o 3, tem mais contexto ainda. Não sejam egoístas, nem tente impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devia ser apegado. Jesus não se apegou em ser a Deus. Adão quis ser Deus. Está vendo a diferença da mentalidade? Eu não quero adoração, eu não quero me vangloriar em cima das pessoas, Pai. Adão, eu quero ser o cara. Quero mostrar que eu sou o cara. Continuando, em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio de forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse e declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a mente de Cristo, o homem que tinha todo o poder ao seu favor e usou todo o seu poder para tocar o outro. Usou os seus talentos, os seus dons, a sua saúde, as suas motivações para ver Deus sendo glorificado. Então, nós como homens, nós temos que ter essa mentalidade de ver Deus sendo glorificado na terra, porque lá em Gênesis a gente viu que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. O homem foi criado para expressar a glória de Deus. O homem foi criado para manifestar a glória de Deus na terra. O homem não foi criado para viver para si. Mas Adão pecou e inverteu os papéis. Agora o homem quer viver para a sua glória, quer construir para a sua glória, quer trabalhar para a sua glória, quer fazer para a sua glória. A mente de Cristo não. Eu faço para a glória de Deus. Eu faço porque eu vejo meu pai trabalhando até hoje e eu trabalho também. Não foi isso que Jesus falou? Então, a mente de Cristo, é uma mente totalmente desapegada a si mesmo, aos bens. É uma mentalidade que não importa o que aconteça, ele sabe para onde ele está indo. Jesus sabia para onde ele iria? Sabia? Jesus sabia por que ele veio? Sabia? Você pode, se você ler em Mateus 4, o diabo tenta tentar Jesus e não consegue. Aí ele muda a estratégia. Ele vai oferecer o que para Jesus? Glória. Se você me adorar, eu
te dou essa grana, te dou tudo isso aqui é seu. E o que Jesus faz? Ele só dá o Pai. Então, o que nós aprendemos com isso? Para nós vencermos o mal, nós não temos que buscar glória para nós. Se você quer vencer o mal, não busque glória para si. Viva para, use aquilo que Deus colocou na sua vida para o outro. E consequentemente volta, é a lei da semeadura. Adão quis glória, caiu. Jesus não quis glória, subiu. Recebeu honra. Essa é a diferença da mente de Cristo, da mente de Adão, que é o homem sem Cristo. O homem que não teve um encontro, não teve o conhecimento de Deus ainda. O homem que não teve o conhecimento de quem Deus é. E como que nós, amados, vamos... Abre lá em João, o Evangelho de João, amados. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Olha o que diz: e a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Então a vida eterna, amados, quanto mais você conhece a Deus, mais você está vivendo, você está experimentando a vida eterna. Quanto mais você tem o conhecimento, vem aonde? Na mente. A vida eterna é isso, conhecimento. O conhecimento de Deus, amados. O entendimento de quem Deus é. A visão de Deus. A perspectiva de Deus para o mundo. Muda totalmente. Tudo. Muda o casamento, muda o dinheiro, muda o sexo, muda tudo. Quando a mentalidade de Cristo está em nós, a nossa visão agora vai ser a partir da visão de Deus. Porque a nossa mente está ligada à nossa visão. Os nossos olhos são o quê? A janela da alma. Então, quanto mais, amados, você ter a visão de Deus, mais a sua mente vai ser bombardeada por aquilo que Deus quer para você. O conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus. A gente vai, João capítulo 1. Verso 1, no princípio aquele que a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aí a gente vai para o 14, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então Jesus, amados, agora, Jesus não está mais encarnado hoje. Jesus está agora o quê? No Logos, a palavra. Como que nós vamos ter, amados, uma mudança? Como que eu vou saber quem Deus é e quem Jesus é? Eu me encontro com o conhecimento da palavra. A palavra escrita, Jesus, amados, é o Logo de Deus. Jesus se manifestou em carne, agora Jesus está manifestado em Logos, na palavra. Então, o que Deus falou para Josué? Josué, medita na minha palavra de noite. E a palavra medita, ela tem um significado no hebraico que é o quê? Refletindo sobre um determinado assunto. A reflexão começa onde? Na mente. Quanto mais você refletir sobre a palavra de Deus, mais Cristo vai ser moldado em você. O que é meditar? É pensar, raciocinar, refletir, considerar, projetar. Os homens que não conhecem a Cristo estão mergulhados na escuridão. Nós que temos esse conhecimento, nós não podemos estar no lugar da escuridão. Nós temos que, a Bíblia, o que a palavra nos ensina? Que lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Sem a palavra não há luz. E sem luz, não. Sem a palavra não há iluminação da mente. Não há certeza de quem Deus é. Não há conhecimento de Deus. Então, o seu primeiro encontro, amado, tem que ser com Cristo, para que você tenha a mentalidade correta. O padrão para nós, amados, não é nenhum coach, não é nenhum cantor, não é nenhum pregador. Nosso padrão é Cristo. Nosso
o nosso padrão de vida é a palavra, irmãos. Nós não podemos se apegar em que fulano fala e em que ciclano fala. Nós temos que se apegar no que é escrito. Então a mentalidade ela só vai ser mudada quando tiver um conhecimento de Deus, de Cristo, do que Ele fez, quem Ele é, o que Ele vai fazer. E Deus está precisando de homens que se levante com essa mentalidade correta, com essa visão correta, porque as nossas ações é consequência do nosso interior, da nossa mentalidade. Percebe as suas ações e você vai ver quem está dominando a sua mente. Perceba a forma que você está agindo, você vai ver quem está dominando a sua mente. As nossas ações é consequência da nossa mentalidade. As nossas ações são consequência daquilo que aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós. Nós temos que pegar tudo isso e trazer para a palavra. Senhor, está certo isso? A forma que eu aprendi com meu pai está certo? A forma que eu aprendi com minha mãe está correta? A forma que eu enxergo o dinheiro está correta? A forma que eu aprendi lá fora está correta? Aqui, amados, vai dizer se está correto ou não. Aqui está a mente de Cristo. A palavra, como que Deus se comunica hoje com o seu povo? Através da palavra. Aqui estão os pensamentos de Deus. Aqui está o conhecimento de Deus. Aqui está tudo que Deus quer para nós. Então, para que haja uma mudança de mentalidade, temos que ter um encontro com o conhecimento. Cristo Jesus, que é a palavra de Deus, que é a palavra viva. Da mesma forma que Adão caiu por causa de um conhecimento que ele desejou, conhecer, se tornou um Deus caído, um Deus que busca por adoração. Agora a gente vai para Cristo Jesus, Deus que não se apegou a ser Deus. Olha que mudança. E disso nós precisamos. O porquê hoje a gente vê essa teologia ponte dando certo? Porque eles pegou princípios nossos, coisas que nós cristãos é nosso, em Cristo Jesus, eles pegaram e estão fazendo dinheiro com isso. Eles pegam princípios, você tem que, eles ensinam, você tem que amar sua esposa, você tem que cuidar da sua esposa, você tem que ser um cara correto. Eles vendem 15 mil cursos, 20 mil cursos, e tem crente que vai, porque precisa desbloquear a mente. Não, queridos, quem vai tratar você é a palavra. É a palavra de Deus. É a palavra que vai nos fazer viver aquilo que Deus quer para nós. Não tem como, amado. Nós temos uma visão de Deus sem os pensamentos de Deus. Deus fala por revelação? Eu creio, Deus fala. Mas não é doutrina isso. Não é doutrina. Deus fala em sonhos? Fala, mas não é doutrina. A doutrina é o que está escrito. É o que Deus falou, é o que está aqui. É o que está aqui. Para nós encerrarmos, irmãos. Deixa eu arrumar ali. Romanos 8 ainda. Romanos 8, o verso 15. Não, vou ler o 12 em diante. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza lhes pede. Não, vou ler o 10. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus não mora,
dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que sua natureza humana impede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Então, quanto mais eu viver com a minha mentalidade caída, mais eu vou morrer, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Então eu não tenho que viver segundo o que a minha natureza humana está pedindo, tenho que viver segundo aquilo que Deus estabeleceu para mim, que o Espírito Santo falou para nós. Continuando: se contudo pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, como eu me torno filho de Deus? Sendo guiado pelo Espírito. Como o Espírito Santo vai me guiar? Através da palavra. E se eu sou guiado pelo Espírito, eu vou ter a mente que só pensa nas coisas do Espírito. E essa mentalidade vai me fazer me tornar o quê? Filho de Deus. Aí eu agrado o Pai. É aí que eu agrado Deus. Tendo essa mentalidade, tendo um encontro real com a palavra que é Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Coloque de pé em nome de Jesus. Então, nessa breve palavra, você tem um entendimento de ou Cristo vai dominar a sua mente, ou é Adão. Não tem outro caminho. Romanos 5, né? Romanos capítulo 5, olha o que diz. Romanos capítulo 5, verso 12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos. A morte se estendeu para todos nós, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. O que aconteceu conosco? Adão pecou, todos nós morremos. Mas eu estou vivo aqui, Mateus. Não, você está morto em Adão, espiritualmente falando, está separado de Deus, emocionalmente falando. Agora, como que funciona em Cristo? Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarado justo diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, em Adão nós morremos. A mentalidade de Adão nos mata, nos condena. A mentalidade de Cristo nos traz vida, justificação. Somos aprovados diante de Deus. Então é muito importante nós buscarmos essa mentalidade, que é a mentalidade que todo cristão deveria ter, irmãos. A mente de Cristo, a visão de Cristo, a visão de Deus. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, meu Pai, nesse momento, pedindo para que o Senhor venha trabalhar na vida dos meus irmãos, que o Senhor venha ter um encontro com o nosso homem interior, que nós possamos ter o conhecimento correto, meu Pai, porque o conhecimento errado nos fez cair, nos fez pecar,
nos fez andar na destruição, mas o conhecimento correto de Cristo nos leva novamente para aquilo que o Senhor estabeleceu. Então eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, estabelece nos meus irmãos a mentalidade de Cristo, a visão correta daquilo que o Senhor tem, a visão correta da sua vontade, a visão correta de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Abençoa cada varão que está aqui, Senhor, os direciona, os inspira, os leva no seu plano, Pai, para que eles possam ter um encontro real contigo, para a tua glória, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, que nós saímos daqui nessa tarde abençoados e renovados, e que o Senhor continue revelando essa palavra para os meus irmãos, para que eles vivam aquilo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa tarde, Pai. Obrigado por esse momento. Obrigado por essa palavra tão importante. Tão importante. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo eu te adorarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que te brilhar. Toda a terra celebra a ti, cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por mais esse trabalho, Senhor. Obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso. Obrigado por esta palavra. Obrigado pela vida do presbítero Mateus, Pai. Tanta sabedoria, Pai, trouxe para nós uma palavra tão importante, Senhor. Nós decidimos, irmão,
Qual mente? Mente de Cristo? Ou mente de Adão? Talvez se você entrou aqui nessa tarde e pensou assim, eu acho que eu estava indo pelo caminho errado, estava indo pela mente de Adão. Louvado seja o nome do Senhor. E você veio aqui nessa tarde, entendeu? Que melhor é fazer pela mente de Cristo. É o melhor caminho. É o caminho certo. Pai, obrigado, Senhor, por cada vida. Em nome de Jesus. Leva-nos de volta aos nossos lares, debaixo da tua graça, desta mesma unção. Estenda as tuas mãos. Irmão, obrigado pela visita, viu? Deus abençoe. Fique à vontade, nós vamos tomar um café ali. Tome com a gente, fique à vontade. Amém, irmãos? Que o amor de Deus, a graça de Deus Pai, o amor e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém? Cumprimento seu irmão e vamos tomar um café abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.